Agora vamos falar da eclâmpsia, certo? A eclâmpsia, o que é a eclâmpsia? A eclâmpsia, quando eu falei para vocês lá no início que tudo se mistura, né? Tudo tá um pouco interligado, né? São condições que elas acabam se conectando. Então, o que é a eclâmpsia? A definição de eclâmpsia é um quadro de pré-eclâmpsia associado a convulsões que não têm outras causas diagnosticadas, outras causas definidas. Então, essa gestante, ela não tem epilepsia, ela não tem outras alterações neurológicas, ela não tem outras alterações hematológicas, mas ela fez um quadro ali de pré-eclâmpsia, ela fez um quadro de pressão alta e associado a isso, ela teve ali as convulsões. Então, a gente pode definir como eclâmpsia, tá? Ela pode acontecer tanto durante a gestação, que é o mais comum, tá? Quanto no pós-parto. Só que o mais comum de acontecer no pós-parto, o risco maior é em 1 semana. Quer dizer que passado 1 semana pós-parto, não tem chance de ter convulsão? Não, tem chance, mas o risco é menor, certo? E uma outra coisa que eu falei pra vocês, então, quem tá aqui comigo desde o início, não me viu em momento algum falando de cesárea, né, como uma obrigatoriedade, como uma indicação absoluta de cesárea, né? No caso da eclâmpsia, é justamente o contrário, a gente deve tentar evitar a cesárea logo após a crise, certo? Então, o que a gente faz? A gente pode fazer cesárea nessa paciente? Pode. Normalmente, a eclâmpsia é uma emergência obstétrica, né? Então, ela precisa de um atendimento imediato. Então, até agora, eu não tinha falado de cesárea. Eu tinha falado de que o parto era via obstétrica. Então, na hipertensão crônica, pode ser normal ou cesárea, vai depender da mãe e do bebê. Na hipertensão gestacional, pode ser normal ou cesárea, vai depender das condições da mãe e do bebê. Na pré-eclâmpsia, pode ser normal ou cesárea, a depender das condições da mãe e do bebê. No caso da pré-eclâmpsia, de preferência normal, tá? E no caso da eclâmpsia, na maioria das vezes, por se tratar de uma emergência obstétrica que precisa de um cuidado imediato, de um atendimento imediato, na maioria das vezes é feito cesárea. Mas o ideal é que essa cesárea ela não seja feita logo após a crise, tá? Então, o que o Ministério da Saúde recomenda, os órgãos, a Febrasgo, os guidelines, eles recomendam que a gente tente aguardar ali pelo menos 4 a 6 horas para que tanto a mãe quanto o bebê, eles se recuperem desse insulto convulsivo. Essa convulsão que a mãe tem nesse momento é um insulto, como se fosse um tapa na cara dessa mãe e desse bebê, tá? Então eles precisam se recuperar disso, e aí com a hipertensão controlada, com a avaliação das complicações completa, é que a gente vai pensar no parto dessa gestante, tá? O mais comum é que imediatamente seja feito, mas o ideal é que se espere pelo menos 4 a 6 horas para algum tipo de intervenção. E no caso da eclâmpsia, o único tratamento é o parto, tá? A única coisa que resolve a eclâmpsia é o parto. Então precisa tirar o bebê e precisa tirar essa placenta, porque essa placenta aí é o X da questão. Então o único tratamento é o parto. Então deixa eu só olhar aqui, gente, se tem mais alguma pergunta. Então em relação à questão da via de parto, eu acho que deu para entender, né? Pode ser normal ou cesárea, tá? Com exceção da eclâmpsia, né? Que é uma crise, né, uma emergência obstétrica, então precisa de um atendimento imediato, mas mesmo assim a gente deve esperar ali de 4 a 6 horas para realizar o parto. Então, tirando a eclâmpsia, os outros partos a via obstétrica, tá? Não precisa de antecipação, mas aí vai depender das condições de controle de pressão, das condições da mãe e das condições do bebê. A Cassiane perguntou para mim se o AS e o Clexane previne a pressão alta na gestação. Ela tem trombofilia. O AS... ele vai entrar aí prevenindo quadros de pré-eclâmpsia. Então ele atua ali prevenindo uma complicação desses quadros de hipertensão, tá? Mas o Clexane não tem nada a ver com isso. Aí uma outra pergunta que a Maiara me fez. Quando já teve pré-eclâmpsia, sempre tem que iniciar com metildopa numa próxima? Não precisa, tá? A metildopa é uma medicação antihipertensiva, então a gente usa a metildopa para controlar a pressão. Se você teve pré-eclâmpsia na gravidez e engravidou de novo, o que você precisa usar é o AS para prevenir um novo evento de pré-eclâmpsia e também para prevenir quadros mais graves, tá? Em relação à síndrome HELP, gente, o que significa isso? A síndrome HELP é uma sigla em inglês, tá? O H é de hemólise, tá? O EL é de Elevated Liver Enzymes, né? Que é a elevação das enzimas hepáticas. E o LP é Low Platelets, que seriam plaquetas baixas. Então a gente tem hemólise, aumento dos níveis de enzimas hepáticas e uma diminuição das plaquetas. O que é essa síndrome HELP? É um comprometimento hepático, hematológico da pré-eclâmpsia. Então percebam de novo que está tudo interligado, uma coisa está ligada à outra, né? Então a síndrome HELP ela não existe sem a pré-eclâmpsia. A eclâmpsia não existe sem a pré-eclâmpsia. Então está tudo ali meio interligado. Mais uma vez eu já mencionei com vocês, os sintomas eles são pobres, eles são inespecíficos, né?
E o mais importante é o diagnóstico precoce, antecipando as complicações. E também é uma emergência obstétrica. Então, assim como a eclâmpsia, a síndrome HELP ela precisa de um atendimento imediato. Agora eu vou só falar um pouquinho das considerações finais. Ainda são discutidos vários aspectos e espectros da doença. Então a gente não tem assim uma definição de qual é a causa da eclâmpsia, da pré-eclâmpsia, né? E uma pergunta muito frequente que eu recebo também no consultório, no ultrassom e no direct, nas caixinhas de perguntas é: eu tive pré-eclâmpsia, eu tive eclâmpsia, eu tive síndrome HELP. Então quer dizer que eu nunca mais posso engravidar? Se eu engravidar de novo eu vou morrer? Não, não é isso, gente. Se tem história anterior, existe um risco maior de ter realmente a doença num próximo momento. Mas também é uma oportunidade para a gente já iniciar a prevenção. Então, se você já teve antes, a gente vai iniciar usando o AS profilático e o cálcio. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu respondi a todas as perguntas. Então, não, ainda tem algumas perguntinhas aqui. A Drica perguntou para mim se a idade contribui. A idade contribui em relação às síndromes hipertensivas? Sim, a gente sabe que os extremos de idade, tanto gestantes muito novas, abaixo de 18 anos, como gestantes mais velhas, né, acima de 40 anos, têm mais chance de desenvolver pressão alta e, consequentemente, aí as síndromes hipertensivas. A Vivi me perguntou qual a frequência das aferições no controle em casa. Então, Vivi, o ideal é que esse controle aconteça em intervalos de 4 a 6 horas. O que eu faço na minha prática de consultório? Normalmente eu oriento os pacientes a fazerem um mapinha em casa e eu peço para fazer de 2 a 3 medidas ao dia em horários diferentes. Então a gestante ela vai medir de manhã, um dia ela mede de manhã e de noite, no outro dia ela mede à tarde e à noite, no outro dia ela mede de manhã e de tarde, tá? Então assim, normalmente eu faço isso na minha prática, porque o ideal, o recomendado é que esses intervalos eles sejam de 4 a 6 horas. Não adianta a gente ficar medindo pressão toda hora, querendo fazer ali o melhor de 3, tá? Isso não existe. Em relação ao controle em casa, sempre em repouso ou frente a estímulos. Então, eu falei lá no início, né? Existe uma forma correta de medir a pressão. E essa forma correta é a gente fazendo ali um tempinho de repouso de 5 a 10 minutos antes da medida. Nunca frente a estímulos, tá? Frente a estímulos são só em exames específicos, em situações específicas, nada que a gente faça em casa, tá? Para que a gente possa acompanhar aí essas medidas de pressão. Certo, gente? Muito obrigada.